Agora, me diga, você realmente acredita que é uma figura carismática? Eu acredito que sou o rei, eu sou o Messias. Eu governo o rock and roll, lidero uma revolução contra governo, polícia e qualquer sociedade que tente nos reprimir ou restringir. Você não pode se conformar. Apesar de pertencer a um gênero e época polêmicos, Gigi Allen estava em outro nível. Suas travessuras, opiniões e músicas o tornaram uma das figuras mais controversas e comentadas do punk nos anos 80 e início dos 90. E hoje, mais de 25 anos após sua morte, Alan ainda é constantemente comentado no mundo da música. Tudo em sua vida, criação e arte era bizarro. Ele foi descrito como um gênio por alguns e como um completo degenerado por outros. Alguns idolatravam Gigi Allen, outros o odiavam, mas em sua breve vida ninguém tirava os olhos dele. O primeiro indício de que a criação de Allen estava longe de ser normal vem do seu nome. Ele nasceu Jesus Cristo Allen em 26 de agosto de 1956, em New Hampshire. Só esse nome já mostra que os pais dele eram bem estranhos. Merle Allen, seu pai, disse que Jesus o visitou e afirmou que seu filho seria parecido com o Messias, por isso escolheu esse nome. Essa infância insana foi fundamental para moldar Gigi no homem que ele se tornou e é parte essencial da história. A melhor forma de relatar a infância de Alan e seu pai instável é usando suas próprias palavras. Ele escreveu um ensaio de 1.200 palavras, os primeiros 10 anos, detalhando sua infância difícil e criação estranha. Meus primeiros 5 anos foram marcados por doenças e violência. Consistia em viver em uma cabana de madeira nas florestas do norte de New Hampshire com meu pai, minha mãe e meu irmão. Era uma vida real, primitiva, antissocial, sem água encanada, pouco aquecimento e muito claustrofóbica. Nós fervíamos água, lavávamos roupa e tomávamos banho em uma pia minúscula e lascada. Eu estava muito doente com asma, sempre lutando para respirar em meio ao desconforto emocional na cabana, onde as paredes tinham tiras de tinta descascando. Vivíamos na escuridão. Meu pai odiava a vida e não gostava da companhia de outras pessoas. O ar era sufocado pela destruição. Éramos mais prisioneiros que família. Éramos prisioneiros do meu pai e meu pai era prisioneiro de si mesmo. Por esse ensaio, dá para perceber que o pai dele transformou a vida da família em um inferno. E a mãe dele, Arleta Gunter, estava cada vez mais preocupada que ele fizesse algo drástico com Gigi ou com o irmão mais velho, que também se chamava Merle. Isso fez Arleta fugir com os 2 filhos da cabana enquanto o marido trabalhava. Arleta te tiraria de uma situação desesperadora para uma menos desesperadora. Gigi afirmou que se sentia atraída por um certo tipo de cara e que esses homens frequentemente dificultavam suas vidas, mas pelo menos era melhor do que a vida insana que tinham antes com o pai. A mãe de Gigi fez com que o nome dele fosse legalmente mudado de Jesus para Kevin, e matriculou ele e o irmão em uma escola de ensino médio em Vermont. No ensino médio, nos anos 1960, Gigi e seu irmão Merle já causavam confusões que antecipavam suas futuras carreiras musicais caóticas. Alan disse em uma entrevista que a infância deles foi muito caótica, cheia de oportunidades e perigos. Vendíamos drogas, roubávamos, invadíamos casas e carros, fazíamos o que queríamos, até nas bandas onde tocávamos. Naquela época, até nos odiavam. Enquanto isso acontecia, Alan estava sendo inspirado por bandas como os Beatles, New York Dolls, Alice Cooper, Dave Clark 5 e Ramones. Merle e Gigi mantiveram suas travessuras ilegais durante os anos 60 e boa parte dos 70, mas essas influências os levariam a criar várias bandas de curta duração, que serviriam de modelo para a música e a imagem de Gigi Allen.
A discografia de Gigi Allen é vasta, mal produzida e desorganizada, com joias escondidas e várias faixas ruins que não levam a nada. Seria necessário muito tempo para detalhar toda a música desse cara, mas suas primeiras bandas são essenciais na sua tal história. Na adolescência, Alan formou a banda Little Sisters Date com seu irmão, que tocava principalmente covers de rock. Porém, isso não durou, já que a dupla logo se interessou por punk e sua música refletiu essa mudança. A banda Little Sisters Date durou cerca de 1 ano e foi um dos vários projetos breves dele. Bandas de curta duração como Malpractice e Strip Search mostram que seu comportamento caótico foi decisivo para o fim delas. Mas o trabalho dele com a banda The Jabbers foi sem dúvida o mais importante para Alan se tornar quem foi. Ele esteve com eles de 1977 a 1984 e nesses 6 anos e meio, Gigi Allen e os Jabbers lançaram músicas interessantes, especialmente o primeiro álbum da banda, intitulado Always Was, Is and Always Shall Be. Lançado em 1980, esse álbum tinha 11 faixas, menos de 30 minutos e trazia muitos pontos interessantes. A voz de Alan parecia bem mais saudável que o normal. As músicas eram muito mais lentas e havia elementos de pop em algumas das faixas. Claro, as letras eram às vezes polêmicas e bizarras, mas isso não era nada comparado ao que ele faria depois no mundo da música. Na verdade, essa é uma das únicas vezes em que parece que Gigi estava realmente tentando agradar a algum tipo de mercado ou público. Nos anos seguintes, Alan desafiou e confrontou seu público de várias formas, seja tentando brigar ou provocando com opiniões polêmicas e músicas difíceis de aceitar. Mas esse pequeno Gigi, que claramente era muito inspirado pelos New York Dolls, parecia realmente se importar com a forma como sua música era recebida, com a qualidade do som e com quantas pessoas estavam ouvindo. Apesar de alguns bons momentos, o álbum passou despercebido. Isso pode ter acendido uma faísca amarga em Allen, já que suas atitudes ficaram progressivamente mais loucas a partir daqui, e em abril de 1984, Gigi Allen e os Jabbers não existiam mais. Foi uma trajetória surpreendentemente boa e, curiosamente, mesmo que Allen fosse conquistar uma grande base de fãs e uma imagem controversa conhecida nacionalmente, essa foi a melhor fase técnica da sua música. A qualidade não melhorou depois disso, e alguns críticos e fãs consideram esse o auge, enquanto outros veem como um exemplo de potencial desperdiçado. De qualquer forma, Alan estava a caminho de tempos estranhos e bizarros, e ele chegaria lá, com ou sem a música. O dono do clube diz que isso acontece em grandes cidades em todo lugar. Ontem à noite aconteceu em Orlando, algo que você nunca esperaria ver em público. E no final, 2 homens foram presos por acusações quase inacreditáveis. A repórter do Newsnight 6 Shepard Smith está ao vivo em frente ao clube Space Fish, na Church Street, com reportagem exclusiva. Michelle, precisamos avisar que o que você está prestes a ver e ouvir é bastante gráfico, mas é verdade. Foi no clube Space Fish, atrás de mim, ontem à noite. Uma banda chamada Gigi Allen e os Murder Junkies toca em um clube que se orgulha de ter shows na vanguarda. As pessoas pagaram $7 para assistir a um homem defecar na própria mão enquanto estava nu. Isso é apenas o início. Os Jabbers podem ter se separado, mas Alan estava mais ativo na cena musical do que nunca. Suas travessuras estavam se tornando cada vez mais extremas, e seus hábitos com drogas estavam ficando intensos. Provavelmente essas coisas andavam juntas e ajudaram a criar um momento estranhamente marcante em sua carreira. Em 1985, em um show em Illinois, Alan tomou laxantes e defecou no palco. Nesse momento, a plateia caiu de 125 para 20 pessoas,
mas esse pequeno público ficou chocado e começou a correr para a porta o mais rápido que pôde. Os donos e seguranças tentaram impedi-lo, mas ninguém queria se aproximar do psicopata coberto de fezes, que jogava excrementos em todos os espectadores ao alcance. Alan e seu colega de banda fugiram, mas foram presos depois. Com certeza, isso foi um caso isolado, baseado na reação do público na prisão e no impacto negativo na carreira de Gigi. Mas não, isso foi só o começo. Gigi parecia adorar essa reação, e se é que queria algo, era mais disso. Foi a primeira vez que ele fez isso, mas continuaria repetindo em todo o país. Suas travessuras e uso de drogas se intensificaram enquanto o personagem Gigi Allen estava em plena atividade. O mundo estava prestes a ser apresentado informalmente ao ícone mais insano do punk. Depois desse show, Alan gravou algumas músicas com outra banda, os Nazistas do Texas. Nesse ponto, a música dele era mais intensa, contracultural e não parecia em nada com a música que ele fazia 5 anos atrás. Era um contraste gritante e uma ótima representação de onde Gigi estava em sua carreira bizarra. Em 1989, Gigi Allen foi preso por agredir uma amiga e ficou na prisão de 25 de dezembro de 1989 a 16 de março de 1991. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Primeiro, Gigi Allen e os Murder Junkies foram formados, tornando-se a banda mais bem-sucedida e comentada da qual Alan participou. Ele escreveu o Manifesto de Gigi Allen na prisão, uma declaração que detalhava suas opiniões sobre música, política nos Estados Unidos da América e sua postura não conformista. No manifesto, ele diz: se você acredita no verdadeiro underground do rock and roll, é hora de agir. A hora é agora de derrubar as situações atuais e declarar guerra às gravadoras, estações de rádio, publicações e qualquer um que promova toda essa chamada cena como ela é atualmente. Devemos destruir isso e retomar dos corporativos e conformistas. Mas é preciso agir agora e sangue deve ser derramado. Era óbvio que Gigi tinha uma visão mais clara do que queria alcançar e de como queria fazer isso. Quando ele finalmente foi libertado da prisão, quebrou os termos de sua condicional. Quase imediatamente saiu em turnê com sua banda recém-formada. Nessa época, um jovem cineasta ambicioso mostrou interesse em fazer um documentário sobre Gigi. Esse cineasta era Todd Phillips. Ele viajou com a banda e registrou em vídeo alguns dos momentos mais bizarros de Gigi Allen. Revelou seu lado depravado e um Gigi mais articulado, calmo e sóbrio, que refletia sobre suas ações e, ao menos para si, justificava seu comportamento. Provavelmente foi o melhor trabalho já feito sobre Allen. Não surpreende que Todd Phillips tenha alcançado tanto sucesso. Ironicamente, o filme de maior bilheteria dele foi sobre outro lunático depravado que odiava a sociedade. Mas estou divagando. Nesse estágio, Gigi Allen já era um músico notório e infame. Ele estava lotando shows, criando manchetes por onde passava e acabou participando de vários programas de entrevistas para discutir suas atitudes, como o Geraldo e o programa do Jerry Springer. Em 1993, Allen participou do programa de Jane Whitney em uma entrevista famosa. Infelizmente, essa seria a última entrevista de Gigi na televisão, porque naquele mesmo mês ele morreria. Qual é a sua ideia máxima de uma apresentação de fantasia? Ah, não é uma apresentação de fantasia, Jane. Vamos lá, tudo o que eu faço é real. Vem da minha cabeça. Eu vivo essa vida todos os dias. Quando estou no palco é a minha terapia. Não é uma apresentação, é um ritual. E a apresentação definitiva vai ser quando eu atingir o meu auge. E eu ainda não cheguei lá. Então não batam palmas quando eu disser isso. Eu vou cometer suicídio, mas vou levar seus filhos comigo. Ao chegar ao auge, é hora de morrer. E quando você acha que é o seu auge? Sempre que a batalha termina, sempre que você perdeu a força para lutar. Quando tem força, luta. Quando não tem, se mata ou eu mato você. Você é feliz? Eu sou bonito. Gigi sempre dizia que terminaria a vida no palco como um ato final de desafio e performance. Mas isso não ocorreu.
Talvez acontecesse se ele vivesse mais, mas em 28 de junho de 1993, Gigi Allen morreu após um show em Manhattan. O show foi normal para os padrões de Gigi Allen. Ele tocou uma música e na segunda faixa, o local cortou a energia para impedir Gigi Allen de continuar. Ele destruiu o clube, defecou no palco e brigou com membros da plateia até que, eventualmente, saiu e ficou vagando sem rumo pelas ruas de Manhattan. Um grupo do público seguiu, enquanto ele tentava sem sucesso pegar um táxi várias vezes e caminhou por cerca de 1 hora até chegar ao apartamento do amigo Johnny Pugh. No apartamento, Gigi, a banda e fãs festejaram por horas. Nesse período, Alan usou muita heroína e sofreu uma overdose acidental. Depois chamaram uma ambulância, mas era tarde. Gigi foi declarado morto no local. Ele tinha 36 anos. A vida insana de Gigi acabou, mas a festa continuou. No funeral, pediram ao agente funerário que deixasse o corpo de Alan se decompondo enquanto amigos festejavam, usavam drogas, tiravam fotos com o cadáver e tocavam música alta. Gigi foi enterrado com uma garrafa de Jim Beam e fones de ouvido que tocavam The Suicide Sessions, um álbum que Gigi Allen havia feito 4 anos antes. Foi um jeito estranho, mas adequado para Gigi partir. Alan só ficou mais famoso por causa disso, e embora não fosse tão grande quanto alguns de seus contemporâneos, seu sucesso foi nada menos que um fenômeno. Um confuso viciado em drogas, autoproclamado degenerado, garantiu seu lugar no hall da fama do punk, embora talvez nem quisesse. Sua vida acabou, mas seu legado seria debatido por décadas de forma cômica e quase respeitável. Não importa o que você pense, ele já havia deixado sua marca na música quando morreu. Aqui ele está no caixão com a banda ao redor. Gigi ainda Canta. Gigi vive. Você já viu? Gigi, já viu ela ao vivo? Não, eu estava com medo, foi incrível. Eu poderia ter ido uma vez. Eu sabia que ele ia tocar, mas acabei não indo. Tem tanta coisa sobre esse homem que eu não consegui falar. Como a discografia incrivelmente extensa dele, que se estendeu por 2 décadas, com mais de 30 álbuns e mais de uma dúzia de bandas. Como ele teve contato com Johnny Cash e celebridades como Kurt Cobain, Hank Williams, terceiro Lil Uzi Vert, Eric Andre e muitos outros artistas falavam dele de forma positiva ou negativa. Ou ainda o fato de ele ter uma relação estranha com o serial killer John Wayne Gacy, a quem escrevia e visitava várias vezes. Gacy chegou a admitir ser fã de Alan e pintou a arte de um dos seus álbuns. Esses fatos e anedotas são apenas notas de rodapé na carreira insana de Alan e mostram o quanto ele fez em sua curta vida. Dadas as circunstâncias em que cresceu, os abusos que sofreu e a falta de recursos que tinha, é impressionante o que ele conseguiu conquistar. Isso não justifica suas ações, mas ajuda a entender um personagem tão estranho. Por um lado, as pessoas o viam como um degenerado violento e antagônico, com potencial desperdiçado e sempre tomando decisões ruins. Por outro lado, era um músico apaixonado, escritor talentoso e homem articulado, porém incompreendido. Mas você pode resumir da forma que quiser. Ame-o, odeie-o, elogie-o ou repreenda-o. Na verdade, ele provavelmente não teria se importado. Sabe, quando chegar a minha hora, e como eu disse, se você acelerar, a morte, se você busca a morte, você acelera a vida, o que na verdade é verdade, porque você está vivendo tão rápido e colocando tanto tempo, tantos anos em tão pouco tempo, que se eu morresse amanhã, provavelmente ainda teria vivido mais anos do que a maioria das pessoas vive de qualquer jeito. Então é assim que eu escolho fazer. Como eu disse, você se deita no asfalto, você se senta, diz o que tem que dizer, deixa claro o seu propósito e depois vai embora. E é isso para o 2º episódio de Músicos Macabros. Muito obrigado por assistir.
Como no episódio sobre Robert Johnson, deixo abaixo um documento com todos os vídeos apresentados, músicas usadas e sugestões de leituras, documentários e livros para quem quiser saber mais sobre Gigi Allen. Também vou deixar uma playlist aqui embaixo. A maioria são pessoas citadas como inspiração para Gigi Allen, então não se surpreenda se encontrar isso lá. Mas eu realmente acho que é uma playlist interessante e um bom ponto de partida, se você quiser ouvir o tipo de música que Gigi fazia. Se gostou do vídeo, inscreva-se e siga minhas redes sociais para saber quando sai o próximo episódio. E eu tenho postado listas no meu segundo canal toda semana que você pode conferir se quiser. Mas como eu disse, isso é tudo por agora. Eu te vejo no próximo episódio de Músicos Macabros.